Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do EduCast, um podcast oficial da Escola Tiburcio Estevam de Siqueira. Eu sou o apresentador Júlio César. Eu sou o Leonardo. E como nossa primeira convidada, a gente trouxe a Silvia Aparecida Fortunato Santos, que é professora de língua portuguesa, coordenadora pedagógica do curso de pedagogia da Unifacamp, coordenadora do NEP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unifacamp, e também é psicopedagoga institucional e com foco na reabilitação cognitiva de idosos. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, meninos, é um prazer estar aqui. Eu estou bastante emocionada, feliz por ser a primeira, convidada. E faço jus à fala do professor Nestor. Nada mais digno do que a gente começar por uma profissão que é a formação, o formador de todas as outras profissões, que é o professor. Então, eu fico muito feliz em representar os meus companheiros, os meus amigos professores aqui. Obrigada pelo convite. E como primeira pergunta, a gente quer saber o que te motivou a seguir na área da educação? A área da educação, ela foi um diferencial. Eu não sonhei, eu nunca pensei que o meu projeto de vida, meu PV, seria ser professora. Eu sonhava em ser obstetra, eu queria colocar crianças no mundo, eu queria ser médica, queria colocar crianças no mundo. Era esse o meu sonho. Mas eu sempre fui uma menina muito sonhadora, muito lutadora. Eu queria estar nos melhores empregos. E eu era uma menina do interior, muito interior. E o melhor emprego lá era Banco do Brasil. Mas era muito concorrido a entrar. E eu sou uma pessoa muito ousada. E eu cheguei no gerente, entrei na agência e disse assim para ele: eu quero trabalhar aqui. Aí ele falou assim: você tem comunicação? Eu falei: mas na nossa região não tem faculdade de comunicação. Aí ele falou: então pesquise, de repente tem alguma coisa. E eu comecei a pesquisar. Aí eu falei: poxa, o que mais se aproxima é letras. Eu vou fazer letras porque eu vou entrar aqui nessa agência e vou trabalhar aqui. E era uma universidade pública, então muito concorrida na época. Mas eu estudei muito, gente, vocês não têm noção. Estudava manhã, tarde, noite, acordava no meio da madrugada, sonhando, e eu visualizava dentro daquela agência. E eu fui, e passei. Aí eu cheguei, que naquela época não tinha internet, tá, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu cheguei com o jornalzinho com o meu nome. Falei assim: o senhor falou que se eu passasse, porque ele falou isso pra mim, ele me dava uma vaga. Está aqui. Ele olhou, regalou o olho e falou: eu vou ter que cumprir o que eu falei. Eu falei: vai. Aí ele falou: então tá, você vai ter uma vaga de estagiária aqui dentro da agência. E eu entrei. 6 meses, só que eu já era apaixonada por língua portuguesa, tá? Diferente das pessoas que falam que não gostam da matemática, eu amava a matemática e amava a língua portuguesa. E por quê? Eu adorava ler. Eu lia tudo. Eu entrava na biblioteca e ficava trocando de livro semanalmente. Eu lia muito. E a literatura era o meu forte. Então, com 6 meses que eu estava no curso de letras, eu descobri: meu sonho não era fazer parto e colocar crianças no mundo. Eu descobri isso dentro da universidade. Meu sonho era realmente trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, mas eu acredito que era colocá-los no mundo de uma outra forma. E a partir daí eu descobri que eu nasci para ser professora. Estou até hoje. Comecei aos 20, estou completando 54 anos, então 34 anos de sala de aula. Não saí ainda da sala de aula. Agora que você já falou um pouco da sua motivação, eu queria saber um pouco mais da sua experiência como professora. Minha experiência como professora não começou fácil não, tá? Não pensam que é fácil. A profissão de professora, eu diria que é uma das mais desafiadoras. Primeiro porque a gente nunca nós paramos a nossa formação. Nós estamos estudando sempre fazendo curso, sempre conhecendo, sempre buscando mais, porque conhecimento tem que ter inovação.
Porque se o professor ele não busca formação, ele vai ser um professor na mesmice sempre. E nós não queremos isso. Nós queremos professores que sempre estão em busca do diferencial, inovando, criando projetos, né? E nós gostamos de alunos assim também, que desafia. O professor não gosta de aluno passivo, que aceita sempre a mesma coisa. Eu, por exemplo, gosto de aluno que me desafia. Eu gosto de aluno que preste atenção na minha aula e que eu sei que eu vou ter que me preparar. Então, eu vou buscar mais conhecimento. Então, isso é um grande desafio para nós. O outro desafio, por sermos professores da escola pública, nós temos aí que batalhar sempre pelos nossos direitos. Se nós queremos um aumento e somos merecedores desse aumento, a gente tem que estar passando por tantos perrengues, gente. Quando não é greve, são provas que a gente tem que estar fazendo para estar elevando. Nós não temos uma carreira comum como qualquer outro profissional. Por estar alguns anos no estado, você vai evoluindo a cada 2, cada 3 anos. A gente tem que estar passando por desafios, não é assim, professoras? Ou a gente tem que estar fazendo prova, ou nós temos que estar com um monte de formação em dia para poder ter uma evolução. Então, nós temos muitos desafios. O grande desafio nosso hoje também é despertar motivação e que o aluno que esteja aqui, ele queira realmente ir no mesmo barco que a gente. Eu sou uma professora que eu gosto de ensinar e aprender. Mas é muito difícil você estar numa sala de aula quando você tem uma galera que trabalha contra isso. Então, a questão do aluno estar ali, mas ele não estar motivado e ele não vir para a escola para aprender, isso é um conflito grande para o professor, porque ele tem que lidar com o diferencial de trazer uma aula diferenciada, ele tem que pedir para trabalhar. E pedir para trabalhar é sofrimento, gente. É triste isso. Nenhuma profissão pede para trabalhar. Nós pedimos para trabalhar o tempo todo por conta de uma galerinha que não está afim. Isso para nós é um problemão. Entende? Eu não sei, respondi que você estava esperando? Deu? Então tá bom. E juntando esse negócio de inovação, como você acha que a tecnologia vem afetando o ensino? Afetando? As evolução que os professores têm que se adaptar à tecnologia, vem trazendo que os alunos não, às vezes preferem usar a tecnologia ao invés de realmente focar na atividade de fazer para aprender. Tá, eu vou mudar essa questão. Eu acho que a tecnologia é uma grande aliada. Eu não vejo a tecnologia em momento nenhum como oposição. Nós temos aí o não uso, hoje é proibido o uso do celular na sala de aula, certo? O que acontece? Nós vivemos numa sociedade infantilizada. O que quer dizer uma sociedade infantilizada, gente? Quando se impõe uma lei, quando alguém de fora impõe uma lei para a gente ter limites, é porque nós não somos maduros o suficiente e não sabemos lidar com aquilo. Então, o governo vem e põe uma lei porque o aluno não pode estar com o celular dentro da sala de aula. O celular poderia ser nosso aliado. Mas como nós somos muito infantis e não sabemos usar as coisas na medida certa, tem que ser cortado. Entende isso? Isso acontece em todos os planos. Vou dar um outro exemplo para vocês fora da nossa área, só para vocês entenderem que eu estou falando de sociedade infantilizada. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha surgiu por quê? Porque chegamos ao estado de calamidade, porque lei só vem para o estado de calamidade. Porque as mulheres eram abusadas, eram violentadas fisicamente, psicologicamente, financeiramente, sexualmente. E nós sabemos que a cada 3 minutos uma mulher sofre uma violência no nosso país.
Chegamos a um estado de calamidade, que se não tivesse uma lei punitiva, não ia melhorar. Porque nós somos ainda infantilizados, não temos um processo de pensar. O homem hoje não pensa, puxa, quem são as mulheres da minha vida? Gostaria que fizesse isso com a minha mãe, com a minha filha, então por que eu faço com a minha parceira? Então na educação é a mesma coisa. O governo teve que impor telefone porque aluno queria ficar o tempo todo na rede social, mas não prestar atenção na aula. Então eu não vejo a tecnologia como algo oposto a nós. Nós é que não sabemos utilizar. Por exemplo, a IA, a inteligência artificial. O aluno que está usando a inteligência artificial para fazer as suas atividades em casa, cara, ele está usando de maior bobeira. A não ser que ele seja um cara que saiba dar a comanda certa para a IA, ele pega a ideia e ele transforma para ele. Isso é perfeito, porque é esse cara que vai estourar aí no mundo. Entende? Tecnologia, ela está aliada, a gente só tem que saber como usá-la. E não tem retorno, não adianta a gente falar a tecnologia vai parar. Não, ela só vai evoluir. Então, eu como professora, eu tenho que fazer formação, ter formação de como eu utilizar a inteligência artificial na sala de aula. Eu já tive um monte de aluno que trouxe redações que a IA fez por ele. Sabe o que eu fiz? Falei, devolve para a IA, pede para ela corrigir. Só isso. Porque se ele não quer parar para pensar e fazer uma redação, por que eu vou parar o meu tempo para corrigir a redação dele? Ele poderia buscar a tecnologia para ter informações, pedir para a IA informações, dados estatísticos, né? E ele fazer a própria redação, porque ele está tendo tempo de pesquisa e tem auxiliar, coisa que na minha época a gente não tinha. É isso. A gente está lidando com uma grande evolução na tecnologia. E eu queria saber da sua visão sobre os professores que vão vir no futuro e como eles vão lidar com essa tecnologia. Ah, eu tô acreditando, tenho fé. Eu sou uma mulher assim de muita fé. E eu acredito muito no futuro. Eles virão com tudo. Esses serão melhores do que os professores da minha geração. Eu não tenho dúvida disso. Informação tá para todo mundo. Nós não temos mais livros escondidos. O que eu quero dizer para vocês? Eu estudei numa época em que o professor sabe encapar o livro? Sim. Ele encapava o livro, a gente não tinha acesso a saber de onde que era aquele livro, qual era a editora, qual era o nome do livro. Então, aquilo ali era um segredo de Estado. Eu, como aluna, não tinha direito de saber qual era o livro que o meu professor estava utilizando. Só sabia que ele ia na lousa, ele colocava a cópia, e eu copiava, mas eu não sabia qual era o livro. Então, eu não tinha acesso nem aos livros. Lógico que isso não foi a vida inteira, eu estou falando no começo da minha vida estudantil. Eu sou um pouco antiga, mas também, vamos lá, nem tanto. Mas, hoje, a informação é para todo mundo. Até demais, exagerado. Por isso que nós temos que ser seres focados, saber selecionar o que eu vou ler, o que eu vou estudar, porque nós não temos tempo para ver tudo que tem, né? Então temos que ser bons selecionadores do que a gente quer aprender e o que eu quero buscar na internet, por exemplo. Mas o professor do futuro, cara, esse professor ele vai estourar. Ele vai estourar. Eu tenho comigo que ele será o professor. O sonho que eu tenho é que se eu pudesse ter mais 50 anos, eu estaria com esse professor aí. Entendeu? Enfim. O que você acha que hoje no Brasil a gente tem um sistema de educação um pouco assim, né? Um déficit ali, não é muito bom. O que você acha que a gente precisa hoje para melhorar esse sistema de educação, para a gente conseguir entregar educação para todo o Brasil, para abranger ela e melhorar a qualidade? Nossa, excelente pergunta. Amei. Bom, vamos lá. A Escola para Todos é uma escola nova. Não faz tanto tempo assim não, gente, que a Escola para Todos tá aí, tá?
A escola, ela começou lá atrás, se a gente parar para pensar lá, a literatura traz isso, tá? Eu sou professora de literatura. Se a gente buscar lá atrás, a escola começou com os grandes filósofos. Então, teve um período na nossa história que o conhecimento era o poder. Quem tinha conhecimento tinha poder. Então, tinha muita gente que tinha dinheiro, mas não tinha poder, porque não tinha conhecimento. Então, eles contratavam quem tinha conhecimento para ensinar. Então, já começou daí a questão da troca de ensinagem e aprendizagem, entendem? Então, a gente percebe que começou pela elite. Quem tinha dinheiro, aprendia. Para nós, né, que somos de uma classe que viemos, de uma classe pobre, eu fui sempre muito pobre, tá? A educação não faz tanto tempo que ela chegou para nós. Ela é muito nova. Então, quando você faz essa pergunta para mim no sentido de como a gente pode melhorar essa educação, eu diria na valorização do profissional. Eu perguntei na sala que eu fui apresentada aqui na escola de vocês, quem daqui será professor? Acho que nenhum, né, Meire? Ali daquela sala. Nenhum. Quando você vê esse cenário, por que você acha que no meio de 30, 40 alunos ninguém quer ser professor? Por quê? Vou devolver a pergunta para vocês. Agora eu vou ser a entrevistadora. Eu gostaria muito que vocês me respondessem. Por que que hoje nós só temos 3 alunos aqui que vão ser professores? Porque não tem valorização, as pessoas não valorizam a profissão. E começa pela sociedade. A gente cobra muito do governo, sim, mas a sociedade não valoriza esse profissional. Só que isso é falta de conhecimento e cultura, entende? Porque se eu vou ter um médico, eu tenho que ter um professor. Se eu vou ter um dentista, eu vou ter que ter um professor. Se eu vou ter um psicólogo, eu vou ter que ter um professor. Então, dentro da própria casa, quando alguém fala que vai ser professor, há um desmerecimento. Mas porque a sociedade ela é pobre de conhecimento. Porque se soubessem o tamanho desse profissional, este seria o cara que deveria ser mais valorizado pela sociedade e pelo governo. Tudo começa na educação. Você quer gente menos doente? É gente informada. Você quer gente menos preconceituosa? É gente informada. Então, a educação, ela é o fator para melhorar tudo. Você quer gente menos corrupta? É gente com boa formação. Então, professor deveria ser a profissão mais valorizada, como é no Oriente. Entende? Tem países que já descobriram que se eles aplicarem no professor, eles vão aplicar menos em qualquer outra área, inclusive na saúde. Muita gente fica doente porque não tem informação. E essa informação poderia acontecer lá dentro da escola, com um cara chamado professor. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Como professora há tantos anos, essas experiências... Ai, que peso. Essas experiências diversas que você passou, eu acredito que você já passou por muitos conflitos geracionais. Oh. Eu gostaria de saber um pouco sobre eles, do que você passou com esses alunos ou professores dentro da sala de aula. Se eu falar para vocês que já foi muito pior, a gente ouve muito assim, nossa, os alunos estão muito difíceis, muito indisciplina. Mas eu já passei por uma fase muito pior quando eu comecei. Eu comecei em 1992, no estado. Eu comecei a trabalhar em escolas de periferia. Eu sempre gostei muito de escolas de periferia, porque elas sempre trouxeram desafios. Eu gosto muito do desafio, gente.
E nós tínhamos sérios problemas. Primeiro, porque a escola não era para todos, eu já disse isso para vocês. Então, meus alunos, por serem de periferia, muitas vezes eles tinham que optar entre o trabalho e a escola. Porque eles não tinham um transporte para chegar onde eles tinham que chegar. Tinham que sair para ir muito longe para trabalhar. E para chegar até ali era complicado. O mundo das drogas tomava conta da escola. Eu trabalhei em escola que quem ditava se a escola ia abrir ou fechar era o dono da boca. Então isso era um grande desafio para a gente. Nós já melhoramos muito, as escolas foram melhorando muito, em estrutura também. Hoje nós temos escolas que nós estamos com mais estrutura, não chegou ao ideal, está longe de ser o ideal, muito longe, tá? Mas nós já melhoramos bastante. Não sei se eu respondi a pergunta, tem alguma, quer voltar com ela para eu captar, para ver se eu tenho que falar? Não, tranquilo? Enfim. E a gente também vai trazer outro assunto aqui que gera um pouco de conflito entre os alunos, né? Porque uns gostam, outros não gostam, que é sobre as plataformas digitais, né? E temos o Leia, temos agora a Sala do Futuro, né? Que era o antigo SMSP. O que você acha? Você acha que eles podem agregar em alguma coisa? Tá aí para ajudar ou num meio diferente? Eu acredito que tudo vem para agregar. Né? Vocês já ouviram falar na palavra antropofagia? Então, eu vou só explicar para vocês. Ela é da literatura. Antropofagia veio do movimento modernista. E Tarsila do Amaral até pintou uma tela chamada antropofagia. Tá? Antropofagia quer dizer homem que come carne. Ok? Antropofagia vem da socialização de canibalismo dos nossos primitivos, mas não é nada disso. É um metafórico, antropofagia. Antropofagia quer dizer homem que devora cultura, porque essa era a ideia dos primitivos. Eu devoro aquele que tem cultura, aquele que tem um bom caráter, e eu vou me apropriar disso. Tá? Então, eu vou trazer metaforicamente isso para vocês no sentido de eu não gosto de quantidade. Eu gosto de qualidade, mas essa é a professora Silvia. Em que sentido? Se eu tenho 10, 12 plataformas, eu preciso, pelo menos, me desassociar de algumas e se apropriar daquelas que realmente me pertencem e que eu vejo que vai dar. Quando são impostas para eu trabalhar todas, eu vou ficar com déficit. Algumas eu vou me dedicar mais porque eu me identifiquei e outras eu vou me dedicar menos. Então, se a pergunta é o que eu penso, eu vou falar para você, quantidade para mim não indica qualidade. Eu gosto de trabalhar bem e eu gosto de trabalhar intensamente e profundamente. Então, eu acredito que 3, para mim, já é o suficiente. 12, 10 está em demasia. Por isso que as plataformas eu não vou dizer para você que são negativas, porque a professora de matemática ela vai trabalhar com algumas. Me ajudem aí, meninas. O CAM, o que mais que vocês têm? Matfic. Speak. Língua portuguesa. O Leia. Redação. Tarefas. Tem mais alguma? Tá bom. São 3. Para o professor ter que dar conta de todo o currículo, mais 3 plataformas, eu acredito, ele tem que trabalhar muito. Entendeu? Tem que trabalhar muito. Respondi? Para mim,
é qualidade, não quantidade. Quando a gente tem quantidade, a gente começa a fazer por obrigação, por imposição. Agora eu queria saber um pouco mais sobre as principais dificuldades que um professor enfrenta hoje na educação básica, que eu sei que é um grande desafio. Como você citou, muitos poucos alunos querem ser professores por causa desses desafios. Eu gostaria que você citasse alguns. Tá. O grande desafio, eu vou começar pela questão das dificuldades. Hoje o grande desafio na educação é o professor estar preparado para tanta diversidade, entendeu? Nós temos que dar conta de várias turmas, cada aluno com seu diferencial, e o professor tem que estar pronto para aquilo. Então, você falou da educação básica. Educação básica a gente começa lá dos anos iniciais até o ensino médio. Então, o grande problema hoje da educação dos anos iniciais é um professor alfabetizar a turma toda com tantas divergências que nós estamos tendo, com tantos problemas também que o professor tem e com pouco apoio de sala de aula. Então, hoje o professor ele tem alunos com vários problemas, ele tem que alfabetizar todos aqueles alunos com um número muito grande de alunos dentro de uma sala de aula com pouco apoio. Às vezes ele tem um auxiliar de sala de aula, às vezes ele não tem nenhum, na maioria não tem nenhum. Então, esse é o grande desafio da educação dos anos iniciais. Como pedagoga, é o que eu mais sinto. É o professor dar conta disso. E ele tem que dar conta, porque quando o aluno ele chega no ensino fundamental dos anos finais, que aí vai até o 9º ano, ele deveria entregar esse aluno já alfabetizado. Aí o professor ele não recebe todos os alunos alfabetizados. E ele tem que seguir. E ele tem que ensinar um conteúdo e às vezes ele tem que parar o que ele deveria dar para voltar para trabalhar com os alunos que têm dificuldade. E ele também não tem apoio. Mais um movimento que é ter que estar o tempo todo lidando com a questão da indisciplina em sala de aula. Esse para mim já é o segundo desafio que ele tem que enfrentar. Entende? Como profissional. E o ensino médio, a gente segue na mesma pegada. É despertar, nós temos que... olha só, o professor tem que motivar o aluno, porque ele, por si só, que deveria ser o maior motivador de si mesmo, não se motiva. Então, eu acredito que ninguém tem que ter a responsabilidade de motivar ninguém, mas o tempo todo que é cobrado do professor é que o professor tem que dar uma aula diferenciada para motivar os alunos. Isso é muito difícil, porque nós temos que ter a consciência que o maior motivador de mim mesmo sou eu. Ninguém tem que motivar, sou eu que tenho que me sentir motivado, eu que tenho que fazer coisas para me sentir motivado. Então, e eu jogo isso para o professor, além da falta de valorização, que eu já disse para vocês, de toda a sociedade. Então, esses são os grandes desafios. Tem mais, vocês querem? A gente fica aqui a manhã inteira só falando de desafio. Mas eu acho que já pesou esses, não? Mas agora Mas tem coisa boa aí. O que você acha que um professor hoje precisa para ser um professor, né? Uma pessoa necessita para ser um professor de experiência? Que ele precisa? Ele precisa ser sonhador. O professor, ele precisa ser sonhador. Ele precisa sonhar. Quando nós desejamos algo, quando nós sonhamos com algo, nós lutamos por aquilo. Nós tentamos ser o melhor, nós vamos buscar formação. Eu quero ser professor. Eu quero.
ser professor. Eu não posso escolher ser professor, ler do engano. Eu falo isso como coordenadora porque a gente ouve. Eu vou ser professor porque eu vou trabalhar meio período. Esse cara não sabe nada da profissão de professor. Porque se ele soubesse, ele ia ver que ele é o cara que mais trabalha. Eu sou coordenadora lá do NAP, vocês falaram. Eu faço uma triagem. Eu terminei meu trabalho lá, eu fecho a minha gaveta, eu vou embora. Lá eu não sou professora. Estou livre, leve e solta. Como professora, eu carrego toda uma batalha, mas vocês não têm noção que a gente carrega para dentro da casa da gente. É preparar a aula, é estudar, é corrigir prova, é montar prova, é preparar, é tanta coisa. Você não para, você sai daqui, você continua a sua tarde, você continua às vezes a sua noite, seu final de semana, para você dar conta do que você tem que trazer. Porque não é só dar aula, ser professor. Entende? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é sonhar. Eu quero ser professor porque eu amo esta profissão, como qualquer outro profissional. E nós só nos tornamos um bom profissional, isso em todas as profissões, quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, que nós amamos, porque nós vamos nos entregar. Outra coisa, não que dinheiro não seja importante, porque acho que todo mundo acha que professor tem que trabalhar de graça. É um dom. Dom coisíssima nenhuma. Dom é ser santo. Isso é dom. Ser professor é como qualquer outro profissional. Eu preciso me sentir valorizado financeiramente. Eu também quero ter vida boa. Entende? Então, ser professor é como qualquer outra profissão, mas o bom profissional, a gente sente isso, ele tem um diferencial. Ele faz aquilo porque ele gosta. E aí ele se entrega, ele tem comprometimento, ele tem dedicação. E as pessoas que estão com ele percebem isso. Os alunos sabem quando o professor gosta, ama o que faz. E ele não está ali só por um interesse. Como qualquer outro profissional. Você percebe isso na medicina, você percebe isso no odonto, você percebe isso no direito. Tanto que às vezes você só vai uma vez naquele cara e você nunca mais volta. É isso. Com a sua experiência como professora e todo o seu objetivo que você conseguiu concluir, eu queria saber um pouco mais de como foi o seu mestrado e o seu doutorado. Tá. Qual foi a sua experiência? A minha experiência, eu sempre gostei muito de estudar. Eu não fui alfabetizada na escola. Como eu disse para vocês, eu vim de uma família muito pobre. Eu morava no sítio e não tinha escola. Aí quando eu tinha uns 5 anos, meu pai me alfabetizou. E meu pai não tem escola, tá? Ele estudou só até a 3ª série, mas ele me alfabetizou. Ele me ensinou o alfabeto e ele me ensinou a escrever o meu nome. Quando eu completei 6 anos, o meu pai quebrou o ciclo e falou, agora nós vamos embora porque eu tenho 2 filhas para pôr na escola. E fomos embora. Com um saco de roupa nas costas, tá tudo certo. E fomos para a cidade. E lá ele foi trabalhar do jeito dele, o que ele sabia fazer. E nós fomos para a escola. Então eu comecei aí com 6 anos. E eu acreditei muito que eu precisava continuar os meus estudos. Então, a minha primeira faculdade foi letras, a minha segunda faculdade foi pedagogia, mas nesse meio eu fiz várias especializações, várias pós, porque eu nunca parei. Aí, a minha terceira faculdade, eu já estava como professora de universidade, eu fui convidada para dar aula lá. Eu sempre trabalhei na escola privada também, escola particular. E eu trabalhava numa escola particular que o dono era o dono da universidade. E ele gostou do meu trabalho e falou, Silvia, você não quer ir para a faculdade? Eu, Você não quer ir para a faculdade? Você já tem especialização, só que você precisa fazer um mestrado. E aí eu falei para ele, bom, então vamos lá. Só que eu não tenho espaço para sair. Que mestrado que eu poderia fazer?
Porque eu sempre fui uma pessoa estrategista. Eu gosto muito da estratégia e sempre aproveitei as oportunidades. Eu nunca deixei as oportunidades irem embora. E aí eu fui para a universidade, onde eu estava dando aula, e disse o que eu posso trazer para mim de conhecimento que aumente o que eu já tenho, que não fuja tanto da minha área. Vocês vão achar loucura o que eu vou falar agora. Mas o que eu vi mais próximo foi a administração de empresas. E eu sempre fui apaixonada por empreendedorismo. Sempre gostei disso. Sempre fui apaixonada pelo RH. Eu gosto de gente, eu gosto de lidar com gente. Mas o meu forte sempre foi comunicação. Comunicação é a minha praia. E dentro do curso de administração, eu poderia, no meu mestrado, escolher a linha de comunicação empresarial. Falei, pronto. Tô com a faca e o queijo na mão. Só falta a goiaba agora, né? A geleia aqui. E fui fazer esse mestrado com foco na comunicação empresarial. E aí o que eu posso falar para você? Só agregou. Eu me apaixonei mais uma vez. Eu sou uma mulher de várias paixões. Aí eu me apaixonei de novo. Eu tive um orientador maravilhoso, foi um português mesmo, professor Manuel Meirelles. E esse cara, ele trouxe um pouco da estatística, da matemática para dentro do curso de comunicação empresarial. Então, eu só cresci, só ampliei. Aí eu peguei esse mesmo tema e fui para o meu PhD e fiz um sanduíche, só para vocês entenderem. Eu estudei um período no Brasil, também pela Unifacamp, que foi sempre uma universidade que sempre aplicou nos meus estudos, né? Ela sempre aplicou. E eu levei a comunicação empresarial para a área de reunião empresarial. Eu gosto muito da filosofia, e aí eu trouxe a comunicação empresarial, e o meu tema foi reuniões sociocráticas dentro das empresas, porque são reuniões que têm períodos curtos, objetivas, e a comunicação flui dentro da empresa. E eu acredito que a comunicação, quando ela é bem realizada em qualquer espaço, seja no nosso mundo profissional, seja na nossa vida pessoal, afetiva, quando ela é bem realizada, nós só somos seres prósperos, nós só somos seres que ganhamos com isso. Então, eu apliquei nessa linha. E eu fui defender fora, por isso que é um PhD. Porque nós tínhamos uma aliança com a Universidade da Flórida, Universidade Cristã da Flórida. E aí eu fui defender lá fora. Eu só ampliei. Depois disso, para vocês terem uma ideia, eu dava 6, 7 aulinhas só na faculdade, porque conta da minha restrição. Depois que eu fiz esse mestrado, esse PhD, eu chegava a ter 30 aulas lá. Por quê? Eu ampliei meu conhecimento, eu dava aula para praticamente todos os cursos. Porque os cursos que eram licenciaturas, eu dava comunicação e expressão. E os cursos que eram da área dos negócios, né, cursos técnicos, eu dava comunicação empresarial. Então, foi isso. É por isso que a gente sempre tem que buscar formação. Quanto mais formado você é, mais informação você tem, mais oportunidade a vida lhe dá. Chega um determinado espaço da vida que você não... você começa a fazer escolhas. Entendeu? Você não precisa ficar implorando. Você pode escolher. E se vocês aplicarem na profissão de vocês,
formação, cada vez mais vocês serão seres mais informados e vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão começar a fazer escolhas. Eu quero isso e eu não quero isso. Aí, quais os desafios que você encontrou ao ir para fora do país, né? Apresentar a sua tese? Meu grande desafio, eu acho que é cultura. Que a primeira coisa que a gente tem embate é que são pessoas diferentes da gente. Então, você tem que conhecer a cultura do outro, aceitar a cultura do outro. Aí vem mais um pouco de conhecimento. É a cultura, é o dia a dia, se adaptar à rotina, à língua, a própria alimentação, que é diferente da sua. E saber que é riquíssimo isso. Quando você aceita a cultura do outro, por mais desafio que ela seja, você também está se tornando uma pessoa melhor. Um profissional melhor e um ser melhor, um ser humano melhor. Esse é o maior desafio. Isso é para tudo, tá? Para tudo. É aceitar a cultura. E aceitar de peitos abertos, como a gente diz, né? E conhecendo, porque você tem que conhecer o outro para não criar um preconceito ou uma própria rejeição sua, que isso só vai te trazer coisas negativas. Você vai deixar de aproveitar o bom do outro. Então, como a psicopedagogia ela pode ser aplicada para o desempenho dos alunos em diferentes níveis de ensino? Menino, você não tem noção o tamanho disso. A psicopedagogia, ela prepara o profissional que vai trabalhar nessa área, ela prepara para o pedagógico. Então, como psicopedagogo, nós temos que o aluno, quando chega na mão de um psicopedagogo, ele é encaminhado geralmente pelo professor. É o professor que detecta lá na sala de aula que algum probleminha está ali surgindo, por que aquele aluno não consegue aprender, por que aquele aluno não consegue ter organização. Então, ele encaminha para um psicólogo ou psicopedagogo. O psicopedagogo ele vai trabalhar, vai tentar organizar, ajudar o aluno a ter autoconhecimento. Então, se eu sou um aluno que eu não tenho organização nem no meu caderno, por que isso ocorre? Então, esse psicopedagogo, ele vai investigar isso. Por que eu não consigo ter organização com o meu caderno? Se eu não tenho organização com o meu caderno, eu não tenho organização com várias outras coisas na minha vida. Então, o psicopedagogo, ele vai criar estratégias, ele vai criar para poder te ajudar a se encontrar, a ter esse autoconhecimento e a necessidade que eu preciso ser organizado. Então, ele vai junto com você te ensinar. Olha, a gente vai trabalhar desse jeito, você precisa fazer isso, isso, isso. Então, o pedagogo, ele nada mais é um profissional de apoio que ajuda as pessoas, os alunos, por exemplo, que é o nosso caso aqui, nós estamos falando de aluno, na organização da sua vida estudantil. Ele também, dependendo, de repente, o aluno tem algum transtorno, alguma síndrome, enfim, ele tem conhecimento para isso e ele vai criar conteúdos, exercícios, muitas vezes através de jogos, brincadeiras e até mesmo de formas diferenciadas, fazer com que esse aluno adquira aquele conhecimento que ele não está tendo, a professora não está conseguindo em sala de aula. Então, ele vai tentar dar esse apoio. Esse é o papel do psicopedagogo. Como tinha esse assunto de novas metodologias, o que você acha, e foi até tema de redação que a gente usou um pouco, que você acha dessas novas metodologias de ensino, como a gamificação, a inversa e entre outras? Então, vamos lá. Professor, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte:
Professor, aí nós vamos direto para o professor de língua portuguesa, tá? O professor, ele não é santo para fazer milagres. O professor, ele não é santo para fazer milagres, ok? O professor de língua portuguesa, ele vai dar para você toda a formação e informação da estrutura de uma redação. Então, ele vai ensinar passo a passo como você vai fazer aquela redação. Esse professor, ele precisa que você, aluno, traga bagagens, que você leia. Então, quem vai contribuir para isso? O professor de educação física, o professor de história, o professor de filosofia, o professor de matemática, o professor de arte. E mais a sua história de mundo, mais as leituras que você faz. Então, quando você é proposto para fazer uma redação, o que o professor espera? Que você seja um aluno pesquisador. E que tudo aquilo que você adquiriu dentro da sala de aula, de conhecimento, venha dentro daquele... Ele não tem como pôr na sua cabeça, olha, você vai escrever isso. Ele vai dizer, como você deve escrever. O que você vai escrever é o que você traz de conhecimento das outras disciplinas e do seu próprio conhecimento e dedicação que você tem de estudo, de leitura e assim por diante. Então, quanto mais ferramentas você tiver de apoio, ótimo. Se você se aprofundar, se você se dedicar, ótimo. Porque a gente não pode querer abraçar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu posso ter algumas ferramentas que vão me ajudar na estratégia de escrita. Respondi sua pergunta? Tudo bem. Alguma menina, vocês têm perguntas? Eu queria saber como que foi ser uma mulher entrando numa profissão tão pouco valorizada. Como que foi essa dificuldade de se entregar? Não somente como uma professora, né, que é muito pouco valorizada essa profissão, mas também como uma mulher entrando num mundo totalmente desconhecido, ainda mais com as adversidades da transição, da mulher ainda não ter muito de poder opinar. Bom, vamos lá. Quando eu iniciei em 92, realmente você tem razão. Eu lembro até hoje que nós éramos poucas mulheres, até porque eu fui sempre professora do ensino médio. E eu lembro que predominava homens, principalmente na direção de escola. Para nós mulheres é sempre um desafio em qualquer área, né? Quando você vai para a área da pedagogia, você vê que quem domina o campo são as mulheres. Tem muito mais mulheres do que homens na área da pedagogia. Mas quando você vai para os demais cursos, mesmo que seja licenciatura, predominam homens. Visto que você vai ser professor de educação física, vai predominar homem. Você vai para a área da matemática, vai predominar homem. Na área de letras, vai predominar. Por incrível que pareça, nós temos bastante mulheres, mas quando não predomina homem, fica meio. Mas os demais cursos, independente, né? Apesar que nós sabemos, vocês sabem que tem aí uma pesquisa que as mulheres têm mais anos de estudo e tem muito mais mulheres nas universidades hoje do que os homens. Porém, vamos lá para o campo de trabalho, né? Em qualquer área que você tiver, para a mulher sempre o desafio é maior. Sempre é maior. Porque nós vivemos numa sociedade que ela ainda, por mais que a gente fale que nós somos evoluídos, estamos em pleno século XXI, que o Brasil tem muito mais mulheres do que homens, nós ainda vivemos numa sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade machista. Mas eu vou trazer para você a minha experiência de professora de ensino superior, que piora, tá bom? Que é a questão que é um espaço onde predominam homens. Tem menos homens estudados, mas no ensino superior nós temos mais professores do que professoras. Como é que eu nunca gosto, eu não gosto dessa questão da mulher estar à frente ou o homem estar à frente. Eu não trabalho
a ideia de rivalidades. Eu trabalho com a ideia de igualdade. E no ensino superior, mesmo que nós tenhamos muito mais homens dentro do campo de trabalho, eu sempre tenho a ideia de que a minha formação e a forma como eu me coloco é que vai dar para as pessoas a visão de quem eu sou, como eu sou respeitada e o quanto as pessoas elas vão contribuir independente do gênero. Então, eu sempre trago parceiros para trabalhar comigo. Eu tenho muito isso. Eu trabalho muito com o professor Nestor, que é um curso extremamente masculino dele, mesmo que seja licenciatura. Então, eu penso que a gente entra no campo profissional mostrando para os nossos homens o quanto eles podem ser os nossos parceiros. Não tem competição, tem igualdade, tem cooperação, tem companheirismo, tem troca de conhecimento. E se o homem tem o poder, talvez pela própria sociedade nossa, que ela é muito mais masculina, ou muito, vamos dizer a palavra machista, eu acredito que a mulher, ela está pronta, nós estamos prontas para mostrar que nós somos tão boas quanto eles, que nós temos tanta formação e informação como qualquer outro e que nós não precisamos entrar num ringue de competição. Nós somos companheiros e vamos compartilhar conhecimento, trabalho e assim por diante. Respondi a sua pergunta, gata? Sim. É nisso. Bom, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, a gente gostaria de saber de você. Você tem alguma pergunta? Você quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa, deixar alguma mensagem para os estudantes da escola Tiburcio ou das escolas públicas? Eu quero deixar uma mensagem especial para vocês, lógico, porque eu fui convidada pela escola Tiburcio, né? E vocês já têm um diferencial por estar com um projeto diferente. Então, sempre que nós criamos, inovamos, nós começamos dessa forma, foi com essa palavra que nós começamos hoje o nosso bate-papo. Sempre que nós inovamos, nós estamos anos-luzes à frente. Então, que vocês possam divulgar o trabalho de vocês para outras escolas, né? Porque vocês estão lá na frente. Para que possam aprender coisas boas, a gente precisa multiplicar, a gente precisa compartilhar. Mas a mensagem que eu quero deixar final aqui, primeiro dizer para vocês que eu aprendi muito hoje. A gente não só ensina, a gente aprende muito mais. Quando nós estamos abertos a conversar como vocês, como nós fizemos aqui, quem vocês acham que vai falar muito, vocês vão ter noção o quanto a bagagem, quanto eu estou levando aqui da aprendizagem com vocês. Mas a mensagem que eu deixo para todos vocês do Tiburcio e para todos os alunos de todas as escolas, mas inclusive a escola pública, que é a escola que eu sempre estive e que é a minha base de tudo, não pensem que a vida é fácil, que as coisas caem do céu. Tudo precisa de planejamento, de estratégia e de luta. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos estar comprometidos para poder realizar os nossos projetos de vida, porque a gente não tem só um projeto de vida, nós temos vários projetos. Então, engajem naquilo que vocês sonham. Não deixa a vida me levar. A gente pode fazer isso depois dos 70, 80. Na fase em que vocês estão, se comprometam, sonham, planejam, visualizam sonhos de vocês. E não tem quem me interrompa quando eu estou comprometido. Quando eu quero e faço as coisas acontecerem. Nós somos seres que temos a liberdade de fazer escolhas
e de fazer. Se vai acontecer ou não, isso depende do tamanho do meu comprometimento. É essa mensagem que eu deixo para todos os alunos. Se você sonha, se você visualiza, persista, insista e faça acontecer. Essa é a minha mensagem. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a sua presença e, para finalizar de melhor forma, uma salva de palmas para a professora.